tarde. Boa tarde, Felipe. Bom, eu quero agradecer a presença do Felipe. No caso, hoje nós tivemos uma diferença nos participantes, exatamente por conta de ser a retomada do semestre, das atividades desse grupo de trabalho associado ao pós-doutorado, né, ao projeto que eu tenho conduzido sob orientação, sob supervisão do professor Christian, a respeito dessa pesquisa do nó borromeano em relação ao que a gente chama por conjunto estrutural na obra do Lacan, especificamente nos seminários ditos últimos, né, do Lacan entre o 19 e o 26. Nós temos aqui, só para deixar um pouco mais claro, pensando que nos últimos encontros a gente foi trabalhando, né, um tanto seguindo o fio condutor do Seminário 22, mas hoje eu acho que talvez seja interessante a gente recuperar esse objetivo geral do grupo de trabalho para que a gente volte a ter um ponto de apoio a respeito dessa conceitualização sobre a topologia da clínica, pensando o nó borromeano e o escopo estrutural como nortes, né, em termos de conceitos a serem articulados com o que a gente chama da prática, né, do psicanalista a partir da obra do Lacan. Hoje nós tínhamos uma tarefa de retomada, ainda no Seminário 22, RSI, com as aulas 4 e 5. Aula 4 do dia 21 de janeiro de 75 e aula 5 de 11 de fevereiro de 75. O Lacan parte de uma forma bastante declarada de uma exploração que ele inclusive admite, tanto nas aulas anteriores quanto nessas, uma certa errância quanto às possibilidades de enodamento da superfície do nó. Já no começo da aula, isso me parece um ponto importante que nem sempre fica muito evidente, mas ele vai insistindo no como ele está tratando o nó a partir dessas três consistências que ele aproxima ao que ele nomeia como RSI, fazendo uma pergunta sobre o modo como que se poderia pensar a articulação entre uma consistência e outra. Ele pega o conceito de plano, desmonta de uma certa forma ou questiona o como que seria possível, a partir das dimensões dos planos, organizar o que seria o RSI e chega a afirmar que, na verdade, não tem como a gente pensar em um plano, mas porque seriam três planos. Seria uma questão de sobreposição
entre um e o outro, dessas consistências, é uma pergunta, né? Ele diz que não. E ele trabalha com o conceito de intersecção. Inclusive nesse ponto, quando ele discute, né, as formas de apresentar a superfície do nó, porque uma coisa seria a gente pensar um plano, tal qual a gente bidimensionaria num quadrado, e a gente desenhar 3 círculos como se eles estivessem reduzidos a esses limites. E aí não tem como a gente pensar de fato se é um plano que esses pontos de cruzamento não seriam sobreposição, né? Ou até de uma certa forma o que a gente poderia intuitivamente pensar em intersecção. Só que essa planificação, e é isso que me parece que nesses primeiros momentos da aula 4, ele procura problematizar a imaginarização do nó para que a gente crie, ainda que de uma certa forma intuitiva, embora ele não tenha esse propósito, considerar a dimensão real no conceito da planificação, o que torna a imaginarização do nó como uma superfície plana algo quase que impensável para nós, né? Porque seria a gente pensar como se um plano estivesse correndo aqui, um plano correndo aqui, um plano correndo aqui, mas como se no horizonte você tivesse ali uma outra ideia de superfície. Ele puxa o real, mas ele também puxa o conceito de sentido, dizendo que tem algo do modo de enunciar o problema do nó que remeteria e deveria ser dirigido em direção ao real, exatamente por conta dessa ideia da planificação que o imaginário traz para isso que ele está trazendo como um problema. Isso por si só já dá um trabalho enorme para nós pensar essa teorização, essa redimensionalização de conceito de plano para o nó, né? Ele faz uma forma um pouco distinta dessa que ele apresenta por meio dos círculos para tentar sensibilizar, se eu não me engano, o psicanalista a respeito de pensar o nó como sendo essa planificação, e aí vai ser uma dificuldade imensa para poder reproduzir isso, mas vou tentar. Aqui, está na página 94, né? Então ele faz e aí ele puxa aqui, né? Como se isso aqui fosse uma forma de expressar esse plano. Aí ele puxa, eu precisaria de uma outra cor, um outro plano aqui. E há uma espécie de que esse plano fica sobre o plano abaixo. E um outro plano que correria aqui.
e ele aponta para essas intersecções furadas entre os planos, dizendo que aqui nós teríamos também uma forma de poder tratar o que seria a dimensão do nó, mas em termos planificados, para poder tentar desmontar a ideia do que seria o problema da intersecção e da sobreposição, né? Então a gente teria pela intersecção os furos que permitiriam ver, né, o plano abaixo. Aqui ele nomeia esse como o real, esse como o imaginário e esse como o simbólico, né? Esse real, imaginário, simbólico. Na sequência, ele faz algumas afirmações que são interessantes para a gente retomar um pouco do que seria o princípios sobre o nó, não muito diferentes do que eles já tinham tratado, do que ele já tinha tratado antes. Bom, o nó tem uma certa dimensão de flexibilidade. Ele usa essa expressão no começo da aula 4, por enquanto até o final da 5 ele não volta a ela, o que eu acho que remete àquela ideia dos movimentos que um aro pode fazer em relação ao outro, pensando numa certa flexibilidade de orientação do deslocamento. E ele insiste que a flexibilidade remete a um não desfazer, o que na sequência, algumas páginas à frente, a gente vai precisar pôr a pergunta: o que sustenta para que esse nó não se desfaça? Ele remete, né, à teoria do complexo de Édipo, e ele aponta uma certa relação entre o nome do pai e a sustentação desse nó. Depois, na sequência, inclusive, ele problematiza nomes do pai. Mas voltando, flexibilidade, embora ele seja quebrável. Outro ponto tem a ver com a questão do desenlace. Ele afirma que o desenlace ele é impossível e remete ao que seria uma espécie de possibilidade de um nó trivial. Ele já tinha usado esse termo, né, no 21. Pensando o nó de segundo grau, que seria a expressão mais simples da amarração tal qual está aqui, nesse planificado. Bom, acho que nesse primeiro momento nós temos aqui alguns pontos que são importantes, né? Primeiro, o conceito de plano, pensando que são 3, o que reorienta a escuta a respeito de como que a gente pensaria a ligação desses 3 planos, o como que 3 planos se enodariam, tanto nessa forma quanto nessa forma, por conta dessa ideia dele não se desfazer e dele não desenlaçar, o que vai levantar a pergunta para ele, que é, então, o que sustenta 3 dimensões diferentes, em alguma medida amarradas, ainda que elas não tenham planos de cruzamento, né? Acho isso uma ideia incrível, né, de apresentar o problema. Eu vou apagar. Você fala?
o desdobramento do nó trivial, ele chega no... Nossa, não é bem isso, mas é quase isso, né? Porque eu pulei as intersecções. Peraí. Nossa, é mais ou menos isso. Bom, como vocês podem ver, a forma de desenhar não é muito meu forte. Eu estou querendo fazer referência à página 95, quando ele propõe, né, 3 pontos específicos de corte nessa figura trivial para poder chegar nesse nó mínimo que ele agora sim. Tava certo, né? Tinha sido a minha primeira forma desenhada, né? Porque ele vai apontar que esse nó de trevo, ele vai trazer, né? Como que ele nomeia? 3, 4 campos. Ele nomeia como campo, a gente pode intuir aqui o que seria a ideia, né, desses círculos, né, embora sejam 3 laços. E isso seria o próprio mundo, tal qual Freud já havia expressado, o conceito de representação. E eu estou colocando aqui entre aspas por conta do problema que ele traz aqui para a gente, por conta de ser essa junção das 3 consistências, né? O RSI. Não acho que não seja à toa, né? Então eu problematizo a noção de plano, eu problematizo a noção de superfície, eu problematizo a noção de como que seriam essas possibilidades de aproximação, represento esse achatamento por meio do trevo, do nó de trevo, para trazer toda a questão da passagem do nó borromiano para aquilo que seria a bidimensionalidade trazida pelo imaginário, né? Bom, por enquanto, eu estou mais ou menos na página, até a página 98, e eu fiz meio que uma espécie de síntese dessas primeiras 4, 5 páginas, por conta dessa problematização a respeito da noção de limite, superfície, espaço e o que seria a pensabilidade do nó. Tem uma expressão que eu acho que ela é importante, eu cheguei até a fazer uma pesquisa rápida, não sei se você já tinha escutado isso, a respeito do conceito de corda. Ele pula da ideia de linha para enfatizar o conceito de corda, lembrou? Faz uma forma bem lacaniana, né, de aproximar a linguagem mostra a corda, ela tem a ver com a gastura da tecelagem, uma tecelagem não se esconde mais por conta do produto chamado tecido, né? Então ele faz aqui uma aproximação entre esse conceito de corda, de linguagem, tecelagem e o tecido. E aí, nesse momento do texto, da aula, ele inclusive fala das formas hexagonais que seriam as possibilidades, né, de costura, de uma espécie de tecido borromianamente encadeado,
problematizando, né, o número possível em termos de amarração para falar do tecido e que se corta num corta-se todos. E aí na sequência... Chamou a atenção mesmo essa diferença, que uma consistência não é uma linha. Ele marca isso e depois dessa frase que não há tecido que não seja tecelagem. Isso. Acho que esse é um ponto que chama a atenção. Isso. E não sei como que você escuta isso. É claro que ele está fazendo aqui uma certa referência à matemática, né? Por conta do conceito de linha ou o conceito de reta. A diferença de linha e de corda por conta da própria ideia de consistência e substância, que uma difere da outra. Eu procurei para ver se eu encontrava algum texto, né, que discutisse isso mais teoricamente. Eu não encontrei, né? Pelo menos não no campo da psicanálise, recortando esse conceito de corda. Eu encontrei um texto de 2016, eu acho, da Ana Laura Prats, que ela discute exatamente a passagem do nó, mas ela força a ideia do que ele trabalha, do corda, né, discorda, para chegar no inconsciente discordante, que é a passagem, né, que ele faz aqui na sequência pra gente, de que tenha essa discordância entre inconsciente e corpo. Inconsciente e corpo. E como se fosse uma espécie de produto do não há relação, né? Não haveria possibilidade de fusão entre isso que ele nomeia como inconsciente e a dimensão do corpo. Por outro lado, a inclusão também me parece do corpo aí, passagem da linha para a consistência, porque discutindo, é interessante lá atrás essa questão da corda, da linha também para a matemática, mas estamos pensando justamente na questão da linguagem. A gente vai falar da diacronia da fala, em alguma medida, é uma linha. E de alguma forma poder você manipular a flexibilidade, isso dentro de uma linha, por exemplo, discursiva, traria uma implicação talvez na articulação do que está sendo falado, mas ali fala que tem algo que não se desfaz assim, então facilmente você pode ir mudando a forma, mas o que sustenta em alguma medida. Então acho que tem alguma coisa, me veio, acho que é algo para pesquisar dessa linha, talvez pensando, pelo menos para mim aqui veio, da linha do discurso, né, da linha discursiva, que é uma sempre depois da outra, quando a gente fala. Talvez a corda inclua algo do corpo e traz um outro sentido, propriamente, para essa orientação, né, da fala. Você está recuperando, né, inclusive os eixos da sistematização que o Lacan recupera do Saussure e Jacobson, né? A própria ideia da sociabilidade, de ser sucessivo, né? Mas o que me fez pensar a partir da tua ideia é de como a própria imagem de uma corda, né, ela vai implicar linhas, né, enodadas. Então você imagina a possibilidade de você organizar, né, essa referência do discurso por uma consistência de corda. Estava pensando até, inclusive, na questão do grafo, né, nesse sentido, que de fato tem uma sobreposição de linhas nesse ponto de cruzamento. O que acontece quando se inclui, quando se pensa em três e quando se figura de fato ali, né, o desenho não fica claro como está no grafo, se passa por cima, passa por baixo, essa dimensão sair da bidimensionalidade, né? E uma vez eu li um trabalho do Eudenstein, e eu até discuti isso na minha tese, por conta da perda conceitual que nós temos com a imaginarização do grafo, porque, né, esse ponto
quando há o cruzamento, né, de um enlace a um significante, ele teria, em termos de lugar, o mesmo que esse. Porque o campo do outro para o Lacan nunca foi total. Ele nunca foi completo, ou como supostamente remeteria a esse lugar desse ponto no grafo. Então ele fala que, logicamente falando, esse ponto e esse ponto deveriam haver uma certa coincidência. Então você tem aqui uma torção, né? É um grafo que ele é torcido. E achei essa ideia muito interessante, mas que toda essa exploração que o Lacan faz para o grafo não fica clara, né? Você tende a pensar como se de fato ele tivesse uma espacialidade distinta. Bom, o nó talvez permita uma reorganização dessa noção de espaço, né? Talvez não, né? Ele permite. Aonde que ele trabalha isso, naquele gráfico do desejo? Eu acho que eram os esquemas, modelos esquemas. Mas ele também trabalha isso no Estruturas Clínicas, que é aquele livro que só tem em espanhol, o 1 e o 2. Ele discute da necessidade de você supor o lugar lógico do A e o S de A barrado, porque para o Lacan o A nunca foi completo. E faz sentido, né? Faz sentido, eu digo, é coerente teoricamente, né? É isso. Um ponto importante, né, na sequência disso que você recuperou, da tecelagem do tecido, é que ele representa o tecido como essa imagem de substância. Na sequência, né, do que ele está falando a respeito da corda e da discordância, que ele nomeia como o enodados de forma borromeana. Na página 98, ele faz uma afirmação que me parece sim uma afirmação que exige da gente, não acho uma afirmação tão simples, a respeito de que é a própria lei da linguagem que algo seja lançado antes de ser comentado. Se lancei o termo sintoma, é bem porque o simbólico é o que faz, dá consistência à metáfora mais simples. Interessante. Talvez lá na aula 5 que isso, pelo menos para mim, avança um pouco, quando ele fala da ejaculação, faz a diferença Então tem algo do sintoma como a resposta de alguma medida do real nesse sentido, a corda se torna real daquilo que o simbólico consiste. Ele fala isso no finalzinho da 97. Então não é que o sintoma é metáfora. O simbólico dá o tratamento metafórico para o sintoma que emerge. Então tem essa... algo que seja lançado antes de ser comentado, né? Ser articulado, algo que seja lançado antes de ser desdobrado, né? O que me volta a imagem até de dois tempos de novo, né? Como se tivesse algo que advém, produz uma certa estrutura mínima e que tem algo que vai para uma outra expressão a partir desse tratamento simbólico, né? Tem exatamente, praticamente na sequência, porque ele faz essa afirmação e ele insiste depois na ideia da figura circular, né? O conceito de boa forma, o que seria de uma figura imaginável, e ele afirma, né? Fazer entrar no real o que ocorre com o imaginário.
e ele aproxima a boa forma com o sentido e isso que vem como forma do círculo. E aí ele entra numa sequência muito interessante, né? Eu diria, para tratar a noção de causalidade, aproximando com o corpo. Porque ele fala do círculo, aí ele vai falar de órgão, inclusive do corpo. Ele pega dois, ele pega o olho e o ouvido e aproxima o conceito de esfera no recorte da produção da imagem e do som, né? Aqui o caracol, como a estrutura do órgão, né? E a imagem esférica como produto do olho. Mas o que é interessante disso é que na sequência ele brinca que talvez essa dimensão de círculo, de esfera, remeteria a esse círculo que ele coloca na letra A, e como que o A parece que produz essas formas específicas de como que o corpo é recortado. Inclusive colocando a questão do orifício. Está na página 99 e 100. Ele diz, eu vou ler o parágrafo porque talvez seja interessante, só por conta, né, dessa aproximação que ele faz. Por que o olho vê de forma esférica quando é inegavelmente percebido como esfera? Enquanto o ouvido, observe isso, escuta esfera da mesma forma, ao passo que ele se apresenta numa forma distinta, que é de caracol, como qualquer um sabe. Então não poderíamos ao menos questionar se esses dois órgãos tão manifestamente difeomorfos, já quero chegar nisso aqui, se posso me expressar assim, percebem igualmente esfericamente. Será que, a tomar as coisas a partir do meu objeto, dito pequeno a, não seria por uma conjunção necessária que compele o próprio pequeno a fazer bola, pelo fato de que o fator comum do pequeno a, sob outras formas, apesar de ele não ter forma, mas é pensável, de maneira dominante, oralmente, ou também, se posso dizer, choradeiramente, o fator comum do pequeno a é de estar vinculado aos orifícios do corpo. E qual é a incidência do fato de que o olho e o ouvido sejam também orifícios sobre o fato de que a percepção seja para ambos esferoidal? Bom, ele cruza aqui algumas coisas, né, como a ideia de conceito de orifício de corpo, essa noção do orifício, essa noção da circularidade e essa forma privilegiada que ele opta para trazer a planificação do nó. Na sequência, uma das afirmações que para mim são muito importantes, quando ele inclusive retoma, que é a ideia do arriscar o outro, numa dupla entrada. Sim, sem o pequeno a, algo faz falta em qualquer teoria possível de qualquer referência, de qualquer aparência de harmonia. E isso pelo fato de que o sujeito suposto é sua condição de somente ser supostício. Só conhece algo de ser ele mesmo, enquanto sujeito, causado por um objeto que não é o que ele conhece e que ele imagina conhecer. Ou seja, que não é o grande outro como tal do conhecimento, mas que ao contrário, esse objeto, o objeto pequeno a, o risca, esse tal grande outro. Né? Isso, teoricamente, não é assim exatamente uma grande novidade, né? Do a causação do sujeito,
mas a ideia da dupla entrada eu acho ela interessante para poder pensar a questão dos registros, e que me fez aproximação com um ponto que você trouxe, acho que no último encontro, Felipe, aquela ideia de uma certa inversão a respeito do que vai importar para o Lacan na dimensão da estrutura em termos do significante como causa ou como constituição e do objeto como causa, né? Acho que tem algo aí que convoca aquela aula a esse ponto. Vou apagar porque acho que tem aqui uma questão interessante. Olha, esse parágrafo faz um resumo, sintetiza toda uma pesquisa de anos dele, né? Porque sem objetuar se trata de falar da falta. Com objetuar já não era algo só da ordem da falta, tem algo mais, aí furo, buraco, interessante que ele coloca. No caso do sujeito suposto saber, uma certa referência, transferência, uma certa dimensão do tratamento. Mas interessante, porque agora relendo, parece realmente uma condensação. Olha só, até o Seminário da Angústia, quando falava de falta, uma vez inaugurado, porque não há muda, né? Então, é isso. Se a gente recupera postíssimo todo um percurso, né, não tem como ignorar que Lacan, nesse momento do texto, né, tá retomando todo um percurso, né? Existe uma relação do A com o sujeito supostício e, na sequência, insistindo que o A ele risca o grande outro por uma dupla entrada. Tem aqui uma dupla entrada, né, do como que esse A ele não vem e produz um efeito plano, né? Ele produz um efeito que é de uma dupla entrada, e isso remete toda a discussão da superfície e do como que isso produz um efeito ali, né, nesse campo do outro. A sequência também é muito boa, porque ele diz assim, né, o outro é assim, o outro que escrevo com maiúscula, o outro é assim, matriz de dupla entrada. O que me parece aqui, de novo, né, uma inversão interessante. Ele cria uma relação que é, bom, tem o A, tem o sujeito que é supostício, mas o campo do outro remete a uma ideia de dupla entrada. Essa frase me chama muito a atenção. O grande outro é assim, matriz de dupla entrada, do qual o pequeno a constitui uma dessas entradas. Ou seja, olha que noção de lógica que ele traz aqui pra gente entre causa e condição, e um dos elementos, né? E cuja a outra entrada, o que vamos dizer dela? Será o do significante Comecemos por questionar se não seria pensável. Eu até diria que é graças a isso que pude um dia fazer para vocês, se for que alguns aqui, que aqui estão, estivessem lá, copular o e o meu pequeno a, que na ocasião havia relacionado a razão do ao supô-lo da razão áurea. E aí ele recupera, né, aquele esquema da lei áurea, que eu não vou desenhar aqui porque a minha... Algumas palavras sobre essa eu não fui atrás, sobre a razão áurea. Eles dizem, inclusive, que seria aquela expressão matemática que vai remetendo, por exemplo, a própria imagem do caracol, ela teria um princípio da razão áurea. No esquema que ele traz, seria aquela expressão matemática
que vai produzindo um certo jeito dos círculos e das esferas, das meias esferas, irem compondo uma movimentação a depender da razão, mas elas nunca coincidem. Tem o princípio da razão mesmo. Olha que duplo sentido, né? Não o princípio da razão do pensamento, mas o princípio de uma razão matemática que vai remeter à ideia da repetição e de uma repetição dupla. E ele aí diz, né, inclusive, que a razão áurea tem a ver com essa expressão. O 1 sobre A é igual ao 1 mais A. Isso é muito interessante, né? Porque isso parece muito lacaniano. O 1 dividido pelo A, que produz um 1 mais A, pensando a ideia do mais de gozar, né? Na sequência, inclusive, ele retoma sintoma e puxa até o Marx. Não é à toa que ele encontra na razão áurea essa forma de dizer de 1 dividido pelo A e de que isso produz um excesso a mais associado ao mais de gozar. E ele vai dizer que o resultado dessa equação é sempre uma potência. Na página seguinte, na 101, ele representa o que seria esse princípio, né, do A, pensando nos meios círculos com raio A e raio 1. E aí ele faz a ideia de você ir cortando, dividindo, isso remeteria à lei áurea. Ele já havia trabalhado isso em outros momentos. Aqui eu entendo que ele recupera essa imagem para poder frisar de novo a discordância entre o 1 e o A. Né? Ou seja, página 101, que nunca há nenhuma razão para que o recobrimento de um pelo outro termine, que a diferença será tão pequena quanto se pode figurar, que até há um limite, mas que dentro desse limite nunca haverá conjunção, copulação qualquer do 1 ao A. Seria dizer que o 1 de sentido, pois é isso que o simbólico tem como efeito de significante. Então, esse 1 de sentido é o que o simbólico tem como efeito de significante. É algo que tem a relação do que chamei de matriz, a matriz que risca o grande outro de sua dupla entrada. E aí ele frisa, né, a importância da gente não confundir um de sentido com o que faz um de significante. Se a gente antecipa, né, o que vem pelas aulas seguintes, inclusive aproximando com a própria dimensão da técnica, você veja como que o sentido vai ficar associado ao 1 dessa forma e que significante a essa marcação, essa cifração que vai entender a repetição. Né?
Bom, é nessa sequência que ele diz, né? Inclusive que o de sentido se relaciona com o ser, um ser especificado do inconsciente, que, vamos lá, a direção dessa escrita na lousa, ela subverte todas as dimensões de direita e esquerda, né? Porque eu vou pra lá e venho pra cá, né? E que essa dimensão de ser, ela existe ao corpo, e ele brinca, discorda, ou pelo menos a tradução em português é bem feliz, né? Com discordar, dizer e corda. E que não há nada no inconsciente que com um corpo faça acordo. Então o inconsciente é discordante. Acho que essa é uma das afirmações mais interessantes, né? Bom, na página 101, uma sequência, né, do que está ali na Lei Áurea, me parece também uma afirmação muito interessante. Ele diz lá no final: o inconsciente é o que, ao falar, determina o sujeito enquanto ser, mas ser arriscar dessa metonímia da qual o eu suporta o desejo, tal como sempre impossível de dizer como tal. E eu tenho uma, então, né, frase na qual o Lacan tem ser, sujeito e eu. Né? Você tem aqui exatamente uma correlação entre três termos muito importantes, né, para a psicanálise, numa única frase, como se fosse aqui, né, uma conjugação derivada, inclusive, do inconsciente. Bom. De novo, né, Felipe? Aqui eu também acho que é uma síntese do que eu trabalhei em uma vida. E aí a minha pergunta, então, que fica é: bom, então como isso faz corpo? Não faz, né? Porque é discordante. O corpo existe. Ou melhor, isso, ser, sujeito, eu, inconsciente, existe a corpo. Mas isso não significa que o corpo não esteja na jogada, né? Página 102. Vamos lá. É uma passagem importante porque ela toma alguns pressupostos do que a gente chama de conjunto estrutural, né? Na página 102, no meio do parágrafo, ele retoma o discurso de Roma e chega a dizer que lá em Roma ele já afirmava, né, de que essa causa que sempre causa, o que é bem curioso, né? A gente normalmente tem uma certa interpretação de que ele vai falar da causa a partir do seminário 10, mas aqui ele está dizendo que já no discurso de Roma ele já tinha feito isso. Ele diz: o sujeito é causado de um objeto que só é notável por uma escrita, e é nisso que um passo é dado na teoria. Né? Acho que a gente já frisou isso, não vou insistir. O irredutível disso, que não é efeito de linguagem, pois o efeito da linguagem é o pathos, né? É a paixão do corpo, mas
da linguagem é inscritível, dado que a linguagem não tem efeito. Isso aqui me fez, né? Como a gente vai dar conta dessa frase? Dado que a linguagem não tem efeito. Bom, retomando a frase. Mas da linguagem é inscritível, é notável essa abstração radical que é o objeto que designo, que escrevo pela figura de escrita A, e do qual nada é pensável a não ser que tudo quanto é sujeito de pensamento que se imagina ser, é determinado por ele. Né? Então aqui, por exemplo, dado que a linguagem não tem efeito, eu entendo um refinamento da teoria da causa do objeto, e disso que ele havia discutido em Roma, porque a tendência que a gente tinha era essa, né? De que a linguagem produzia um efeito, né? A entrada no campo da linguagem e o efeito XYZ. Mas o que ele dá a entender aqui é que a linguagem seria esse artefato, um ornamento que se decanta da causação do objeto. Ele diz ornamento por conta da sequência, né? Bom, seguindo. O de sentido é aqui tão pouco interessado que o que ele é como efeito, ele é efeito do de significante, o que dá uma inversão na nossa cabeça aqui também, não é? Nós o sabemos e insisto, o de significante só opera de fato a ser empregado para designar qualquer significado. Então, aqui nós temos de fato o inconsciente estruturado como uma linguagem desprovida de sentido. O imaginário e o real estão aqui enodados a esse de significante. O que deles diremos a não ser pelo que é de sua qualidade, né? O Peirce fala do first, né? Que seria esse significante primeiro, né? Aquilo que abre tudo, abre a realidade, inclusive, daquilo que os reparte como qualidades distintas, onde colocar, por exemplo, como repartir entre eles, nessa ocasião, algo como a vida ou então a morte. Quem sabe onde situá-los, haja vista que tanto o significante, o de significante como tal, conserva também numa ou noutra das vertentes. Errado seria acreditar que de ambos, do real e do imaginário, seja o imaginário que seja mortal e que o real seja vivente. Somente o uso comum de significante pode ser dito arbitrário. Mas de onde vem esse arbítrio, a não ser de um discurso estruturado? O que me parece que ele fica o tempo inteiro fazendo essas inversões, né? Entre um registro e outro, entre um significante e a causa e o significante. Chamou atenção aqui que, voltando para o primeiro parágrafo da página, falou irresistível disso, que não é efeito de linguagem, aí depois ele fala do efeito da linguagem. Essa diferença do de para o da. Não é um efeito de linguagem, mas há uma causa que coloca em marcha o efeito da linguagem, né? Isso faz toda a diferença.
uma coisa é você pensar, né, o significante como sendo o que abre tudo. Outra coisa é você pensar numa relação entre o A e o que tem um efeito da linguagem. Retomando, né, aquela passagem do Radiofonia, que ele diz que o real ele vem à luz como neurose, psicose e perversão, né? E o real, que a linguagem é, como que é? O real vem à luz como linguagem. Você lembra dessa passagem do Radiofonia? Peraí. Que eu tenho isso aqui meio fácil. Não sei onde eu parei, ainda não vi. Porque eu retomei essa frase no nosso primeiro encontro lá em 2024, que é... Como que faz aqui? Ó, são duas referências, né? No texto O Ator Dito, na página 477, ele diz assim: a estrutura é o real que vem à luz na linguagem. Que vem à luz na linguagem. Né? Então, a estrutura é o real que vem à luz da linguagem. Né? Não é um efeito da linguagem que produz um real, mas é um real, a estrutura é um real que vem à luz na linguagem. Inclusive, aqui na sequência ele retoma até a ideia de boa forma. Obviamente, não tem nenhuma relação com a boa forma. No radiofonia, ele diz: a gramática de certo serve aí de trave para a escrita e para tanto atesta um real, mas um real, como se sabe, que permanece como enigma, enquanto não se salienta na análise de sua mola pseudossexual, ou seja, o real que, só por poder mentir ao parceiro, inscreve-se como neurose, perversão, psicose. Você veja, tem um diálogo aqui, quando ele faz nesse momento do texto esse delineamento melhor da noção de causalidade e da posição da linguagem em relação ao real. Parece que quando ele fala, mas da linguagem é inscritível, não é efeito de, mas da é inscritível. Aí entra essa dimensão que tem me interessado na letra, do significante. E aí, associando outra coisa que me ocorreu, o efeito de linguagem seria algo que ainda estaria sob jurisdição, né, do aspecto semântico-sintático da linguagem. O efeito de linguagem, sentido, tudo isso estaria ainda atrelado a essa questão sintático-semântica. Quando é da linguagem, eu acho que abre e articula para tomar cuidado, na verdade, sobre algumas derivações sobre a crença da referência, que ele aparece aqui, então ele articula com A, mas o efeito da linguagem parece que aí ele traz essa dimensão disso que tem sido muito presente, o efeito performativo da linguagem. É isso, essa dimensão da linguagem que reconfigura,
propriamente o campo no qual ela se inscreve. Então não é articulando semanticamente ou sintaticamente, mas ela produz um efeito sobre e muda lugares, posições da linguagem. Né? Então parece que essa diferença do D e do da me remete, né, propriamente a essas duas associações. E ele também insiste, né? De que tem algo aqui que vai para qualquer. Né? Qualquer. Isso me parece também bem importante do delineamento que ele está falando aqui. No finalzinho da página 102, ele só aproxima ao significante o fato dele ser agramatical, o que eu acho isso aqui uma preciosidade, que é o que você está dizendo, né, Felipe? É isso. Não é pouca coisa você afirmar que o significante ele é agramatical. Outro ponto que eu achei muitíssimo interessante na página 103, quando ele aproxima que o conceito de dialética, ele também é supostício, o que não é pouca coisa, porque todo aquele trabalho do seminário 1, do seminário 2, do 3, do 5, do 8, a respeito do conceito da dialética significante ou da dialética do desejo, né, ela é algo supostício. E aí a minha pergunta que vem é: supostício em relação a quê? Que tempo 2 é esse? Eu vou ler a frase. A dialética só é supostícia do uso do que a desnorteia para um rotineiro matematicamente ordenado. Ou seja, ela só é supostícia depois de um desnorteio de algo matematicamente ordenado. Ou seja, para um discurso que associe não o fonema, mesmo no sentido amplo, mas o sujeito determinado pelo ser, ou seja, pelo desejo. Então, a dialética, ela está remetendo a esse tempo de um sujeito determinado pelo ser, pelo desejo, que a gente viu, né, a articulação ser, sujeito e eu. Aí ele faz aqui algumas perguntas, né? O que é o afeto de existir a partir dos meus termos? É ver com a relação a esse campo onde situo o inconsciente, a saber, esse intervalo entre, se posso dizer, duas consistências. Essa que aqui cabe-se nota como borda, que fiz como borda de página, e aquela que aqui se laça. Laçar-se implicando o furo sem o qual não há nó. Então, não é à toa, né? O encadeamento que ele está fazendo aqui. Não é. Então, a dialética, ela é, né, vou colocar depois, é que a expressão dele, supostícia, é melhor, né? Porque é uma suposição a posteriori. Não é simplesmente um depois, né? É uma suposição que vem depois. É supostício. Supostício de um sujeito ser desejo. Porque inconsciente, que é espaço, que é entre duas consistências. E aí, furo e faz não. Me parece que dá para sintetizar bem essa passagem nesse ponto, né?
Então, se a gente vem daqui para cá, uma dialética que é suposta depois, um sujeito em relação a ser e desejo, porque inconsciente como espaço entre duas consistências, um nó. Bom, se a gente faz esse caminho, né? A pergunta dele então é: um nó implicado por esse furo que produz a dialética, como que eu sustento isso? Quem que ele traz? O sintoma. O que desse inconsciente faz a existência? É o que figurei aqui, o que sublinho agora mesmo, o suporte do sintoma. O que é dizer o sintoma? E aí é muito interessante, né? Porque dizer o sintoma, ele recupera a matemática de novo aqui, né? O que suporta o sintoma é uma função, né? E ele aproxima a função como um f de x. E é bonito, aí vem o teu interesse, né? Porque acho que combina com algo desdobrado dessa passagem anterior a respeito daquilo que causa efeito da linguagem, que é inscritível por uma letra. Porque ele diz: é a função do sintoma, função a ser entendida como o faria a formulação matemática f de x. O que é esse x? É o que do inconsciente pode se traduzir como letra, dado que somente na letra a identidade de si a si fica isolada de qualquer qualidade. Do inconsciente, qualquer um, ele é terrível, né? Porque do inconsciente, qualquer um, ele aproximou o ao significante, páginas anteriores, né? Mas bem, do inconsciente qualquer um, enquanto sustenta o significante em que o inconsciente consiste, qualquer um é suscetível de se escrever como uma letra. Provavelmente haveria necessidade de convenção. Mas o estranho é que é isso que o sintoma opera selvagemente. O que não para de se escrever no sintoma vem daí, né? Então, nós temos aqui uma razão, né, do inconsciente com a letra, do que se escreve como letra, exatamente por conta da sua função de sintoma, né? Então tem algo do sintoma que parece que ele engendra esse momento inicial. Não é à toa que ele vai pegar sintoma para poder pensar a amarração do nó, né? Que ele situa o inconsciente entre o imaginário e o simbólico. Entre o imaginário real, não, entre o imaginário e o simbólico, isso. E aí o sintoma seria esse ponto de existência e que dá justamente o suporte para a consistência e a essa dimensão de identidade de si a si ser isolada de qualquer qualidade seria o elemento real do sintoma. É por isso que fica, por isso que o nó passa a ser uma leitura, né, dessas escritas que ele faz. Então, o sintoma como existente ao inconsciente, aquilo do inconsciente de
do inconsciente se produz letra, letra que tem uma função associada ao sintoma, né? Muito interessante, né? Quer dizer, se o sintoma ele ganha aquela metaforização por meio do simbólico, como ele já havia dito nas páginas anteriores, ele tem uma outra perspectiva do sintoma associado à letra que vem marcada pela passagem inconsciente real. Que a função do espaço, de alguma forma, vazio, não é mais algo simbolicamente já marcado, não é metafórico nesse sentido. Já metaforizado. Metaforizado. Seria muito tempo. Bom, você veja, e aí na página seguinte, na 105, né, acho que a gente já, de uma certa forma... Nossa, Caramba, é que teve um miolo conceitual aqui que eu acho que não tinha como a gente não passar, né? Ainda vai ter outro depois, agora eu estou vendo as anotações, mas pro final, essa lição realmente é densa, né? 4. É muito densa. Por quê? Na página 105, né, como eu já havia referido, ele puxa a importância da escrita e da repetição do sintoma. E aí ele puxa Marx. Por isso aquela ideia do 1 sobre A, 1 mais A. O que me chama a atenção é essa oposição que ele faz, né, a respeito da regra da exceção e do ordinário. Está na página 105. Isso me parece importante porque ele vai criando então uma certa racionalização de como que isso seria aí uma espécie de modelo com a sua exceção e que teria o estado ordinário. Não vou entrar muito nisso, porque na sequência ele puxa a função de exceção que possui o pai. Já havia discutido isso no seminário 19, né, do pai funda a exceção, de como que uma coisa está articulada à outra, o aquilo que fica fora do mas o que ele diz, sabe-se com que resultado o de sua verwerfung, o de sua rejeição, na maior parte dos casos, pela filiação que o pai gera, com os resultados psicóticos que denunciei. Um pai só tem direito ao respeito, senão ao amor, e aí ele passa, né, aqui por uma recuperação sobre a figura do pai e depois da mulher, fazendo aqui uma passagem bem referida, né, ao complexo de Édipo de novo. Colocando a mulher associado a essa ocupação com os objetos As, né, a criança, e essa relação da mulher com as crianças, um certo meio dito, meio Deus, meio no meio ali, em relação à função ou à versão que se transmite de uma certa forma, né, dessa passagem mulher para aquilo que da função do pai e que ele puxa com a função de sintoma, né? O que ele vai dizer que seria o modelo da função. O que me chama a atenção nessa passagem, não te parece um pulo enorme? Então ele está fazendo toda uma amarração sobre sintoma, o que é inscritível como letra, e de repente ele puxa toda essa configuração aqui, verwerfung, psicose, uma organização de como se dá a relação da mulher com o pai e como que isso se inscreve como função, vai falar da ideia de normalidade, recupera o artigo do Schreber. Isso me parece uma passagem interessante, mas um tanto solta, o que permite que muitas pessoas possam interpretar isso de muitos jeitos, né? E aí eu quero pular, porque ele vai falar na página 107 a respeito da função do falo. Bom, ele vai dizer que não é o gozo fálico, né? É o falo, que existe, né? O símbolo fi é o falo, e ele afirma
né? Ele pergunta o que é o falo, vai dizer o que é o falo, e ele faz a brincadeira sobre o gozo sem órgão ou o órgão sem gozo. E aí eu acho que a aula fica uma loucura, não sei se você teve essa impressão também, porque ele puxa a mulher como sintoma e ele vai dizer do não há gozo do outro, o furo, a mulher não é um objeto para o homem. Eu confesso que nesse momento, quando ele vai tratar dessa relação da mulher com o homem, do falo, da exceção, isso me ficou assim bem abstrato, pensando que eu acho que é um contorno aí a ser discutido, mas eu quero já ir para a página 109, quando ele aproxima com a clínica. E aí eu entendo que ele faz uma condensação de toda essa viagem que ele fez, essa deriva, uma deriva meio enigmática, né? Mas eu vou ler. Ó, eu lhes peço para encontrar uma exceção a essa definição. Se são seres que não podem dizer nada, dizer propriamente dito, ou seja, enunciar o que se distingue como verdade ou como mentira, aquilo nada pode querer dizer. Só isso. A fragilidade desse acreditar naquilo, a que manifestamente reduz o fato da não relação, tão tangivelmente recortável por todos os lados, quero dizer que ele se recorta, não há dúvida. Qualquer um que venha nos apresentar um sintoma acredita naquilo. O que quer dizer? Se ele nos pede ajuda, nos pede socorro, é porque ele acredita que o sintoma é capaz de dizer alguma coisa que só precisa decifrá-lo. Então, nós temos sintoma na sua dimensão real pelas letras que derivam do mundo inconsciente, e nós temos a passagem simbólica do sintoma como metáfora. E que isso, em alguma medida, remete à dimensão da clínica de alguém que chega e pede ajuda porque precisa decifrar isso. Você veja como que ele cruza a dimensão do acreditar em algo e poder entender que aquilo diz alguma coisa, ou seja, supõe-se, e eu entendo que ele faz aqui uma diferença, que ele vai usar um critério diagnóstico aqui, né, na sequência, sobre a relação de acreditar, a relação do acreditar no objeto e o que é suposto ou não. Ele diz, é o mesmo que ocorre com uma mulher, com um detalhe. O que acontece, mas que não é evidente, é que se acha que ela diz efetivamente alguma coisa. É aí que intervém a tampa. Para acreditar naquilo, acredita-se nela, acredita-se no que ela diz. É o que se chama de o amor. E é nisso que é um sentimento que na ocasião eu qualifiquei de cômico. É o cômico bem conhecido, o cômico da psicose. É por isso que se diz comumente que o amor é uma loucura. Bom, a diferença, porém, é manifesta entre acreditar naquilo, no sintoma, ou acreditar nele. É o que faz a diferença entre neurose e psicose. Na psicose, as vozes, tudo está aí, elas acreditam naquilo. Não somente acreditam naquilo, mas acreditam nelas. Ora, tudo está aí nesse limite. Acreditar nela é um estado, graças a Deus corriqueiro, porém mesmo assim faz companhia, não se está mais só. E aí ele termina. Mas por que eu peguei esse ponto? Porque nós estávamos falando de uma relação desse inconsciente que existe em relação ao corpo, que discorda, um efeito de linguagem, mas que tem uma causa que produz um efeito da linguagem, porque há um real que se encadeia como letra, o que é inscritível. Na sequência, ele vai falar da dialética, que é supostícia, dessa conjugação sujeito, ser e desejo, por um inconsciente que é espaço entre duas consistências. No caso, o simbólico e o imaginário. E o sintoma
e essa função de sintoma que existe a esse inconsciente por conta da marca da letra. E na sequência ele vai falar sobre crença, acreditar naquilo, acreditar nela, e ele faz uma relação que me parece de uma marca que produz uma exceção e que tem uma exceção que vai lá remeter a estados ordinários. E aí vai falar toda aquela coisa do homem, da mulher, do filho, da versão do pai, para depois falar da diferença entre neurose e psicose. Eu tenho a impressão que ele está se perguntando, será que a gente pode pensar um nó que implica uma sustentação dialética, porque passa pelo furo, tal qual já é dito, que o sintoma produz uma certa estabilidade? Será que tem outro jeito? Como que se daria isso? Será que isso é da mesma ordem na psicose? Tem uma impressão. Depois você me diga como que a gente poderia pensar isso. Porque na aula seguinte, na de 11 de fevereiro, eu tenho uma impressão, inclusive, que é uma aula que tem muito menos elementos importantes aqui para nós, mas você me corrige, você faz você acrescenta se você achar que tem pontos, porque na aula 5 ele começa daquele jeito meio incomodado, né, por assuntos pessoais, incomodado inclusive porque é carnaval e as pessoas estão lá, e ele não queria que elas estivessem, retoma a referência ao fenômeno lacaniano, né, da ideia da massa que o persegue. Ele faz aqui uma certa deriva a respeito de lugares e efeito da fala dele em lugares, né? Então ele fala de Nice, Estrasburgo, Londres, Japão, recupera Litura Terra, e aí ele faz uma afirmação sutil sobre a duplicidade, no caso da língua japonesa, em termos de pronúncia e escrita. A gente já discutiu isso, né, num outro momento. E que ele fala, bom, será que isso seria uma dificuldade em atuar no plano do inconsciente por conta do sistema de escrita ser distinto? E aí a primeira afirmação que ele traz a respeito do nó é o inconsciente. Deixa eu ver se eu acho a página, porque eu fui indo meio pulando, mas eu estou na página 117. Que ele diz que o inconsciente se situa no lugar do grande outro, lembrando que não há outro do outro, e é a saber que aquilo que no meu pequeno esquema figurado do nó borromeano caracteriza-se por uma especial acentuação do furo no que faz frente ao simbólico. E que apontei, creio, da última vez, colocando um J, seguida de um A maiúsculo, que traduzi, enfim, que tentei enunciar como o gozo do grande outro, genitivo, não subjetivo, mas objetivo. E aí ele fala a respeito do equívoco que Freud faz com Eros, né? De que é exatamente por isso que não faria um. Não me pareceu nenhuma afirmação nova, né? Não sei se você teve essa impressão, mas... Nova. Parece que ele está retomando isso que ele já havia dito, né? Ele puxa na página 125, ó, eu fui bastante à frente, porque entre essas páginas, 117 e 119, ele vai falar sobre o livro de Londres que ele leu, da mulher, do poder, do saber. Vai falar algumas coisas que me parecem assim um pouco meio deriva. Tanto que ele diz, bom, vou voltar e vou tentar falar alguma coisa do fio que eu estava retomando. E aí eu iria para a página 124, 125. O que eu acho que tem aqui de novo?
Novo não, desculpa, porque senão novo a gente fica com uma impressão de colocar, sempre tá trazendo tesouros pra gente, né, descobrir. Mas o que tem algo que me chama a atenção aqui? No final da página 124, ele vai afirmar o seguinte: é bem nisso que há algo a reerguer. A consistência do imaginário é estritamente equivalente à do simbólico como a do real, né? Porque eles cheguem aqui num parágrafo anterior a dizer que haviam dito que o imaginário teria menos importância, né? E até devido ao fato deles estarem enodados dessa forma, você achou, Felipe? 6, não? Na minha está na 1, 2, 4. 1, 2, 4, tá. Aqui. Isso. Começa assim, ó, é bem nisso que há algo a reerguer. A consistência do imaginário é estritamente equivalente à do simbólico como a do real. É até devido ao fato deles estarem enodados dessa forma, ou seja, de uma forma que os coloca estritamente um em relação ao outro, um em relação aos outros dois, na mesma relação. É até aqui que se trata de fazer um esforço que seja da ordem do efeito de sentido. Bom, você veja, acho que volta para toda aquela discussão do plano inicial que a gente fez, né? Que seja da ordem do efeito de sentido, quero dizer que a interpretação analítica implica definitivamente uma guinada no alcance desse efeito de sentido. É certo que ela alcança. A interpretação analítica alcança de uma forma que vai muito mais longe do que a fala. Me remetendo aqui de novo, né? Efeitos de linguagem e efeitos da linguagem. A fala é um objeto de elaboração para o analisante. Mas o que diz o analista? Pois ele diz, o que diz o analista surge efeitos dos quais não é pouco dizer que a transferência tenha seu papel, mas não é pouco, mas não esclarece nada. Tratar-se-ia de dizer como a interpretação alcança e que ela não implica necessariamente uma enunciação. Bom, então, achei curioso como que ele quebra a imagem do analista silencioso na sequência, né? Porque ele diz, é bem evidente que há analistas demais que têm o costume de calar-se, ouso crer. Quero dizer, ficar calado, não abri-la. Como se diz, estou falando da boca. Mas ouso crer que seu silêncio não é somente um péssimo hábito, mas uma apreensão suficiente do alcance de um dizer silencioso. Ouso crer nele, mas não tenho certeza. A partir do momento em que entramos nesse campo, não há prova. Acho que tem aí uma questão de como que a gente pode tratar a questão clínica e essa dimensão do analista enquanto aquele que intervém, né? Não há prova a não ser nisso, é que um silêncio oportuno nem sempre é exitoso. O que tento fazer aqui, onde infelizmente papeio muito, objetivo apesar de tudo, mudar a perspectiva sobre o que ocorre com um efeito de sentido. Eu vou ler mais um pouco porque ele faz a amarração com a clínica nesse momento, né? Eu diria que consiste esse efeito de sentido a apertá-lo. Apertá-lo, mas claro, com a condição que seja da maneira correta, a saber, apertá-lo como um nó, e não qualquer um. Estou muito surpreso de conseguir substituir, creio, esse efeito de sentido tal que faça nó, e nó da maneira correta, ao que chamarei aquilo que ocorre num ponto perfeitamente notável naquele mesmo nó. Nisso acredito absolutamente não participar, a não ser nesse ponto preciso e que se chama o efeito de fascinação. Bom, temos um problema aqui, né? Como é considerar a intervenção do analista
como atar um nó de uma forma correta e que tenha um efeito de fascinação. Como que a gente distingue isso da catarse, da sugestão? O que ele está chamando por fascinação? Bom, ele segue mais um pouco. Ele puxa o Valery, o homem das letras, para falar de efeitos de fascinação. E ele diz: o efeito de sentido, página 126, exigível do discurso analítico não é imaginário, tampouco é simbólico, é preciso que seja real. E aquilo do que cuido este ano é tentar me aproximar ao mais perto de qual pode ser o real de um efeito de sentido. Por quê? De um lado, é bem claro que estamos acostumados a que o efeito de sentido se veicule por palavras e que não seja sem reflexão, sem ondulação imaginária. E aí ele puxa, né, novamente o esquema do nó, enfatizando o lugar do sentido entre o imaginário e o simbólico. Continuando. Peguem mesmo o costume de desenhar isso aqui, ou seja, não fazer o que se faz geralmente, a saber, a junção uma vez que se está lançado. O efeito de sentido está aí na junção do simbólico e do imaginário, como situei. E ele vai puxar a ideia da consistência do real como exterior a essa relação. Puxa o princípio do nó, desde que ele seja borromeano, a figura pelo plano, e aí eu vou pular para 128, que inclusive é o momento que você já havia, né, puxado sobre a jaculação. Porque, bom, o ponto que ele está querendo discutir aqui é isso, que efeito de sentido que leve em conta o real, e que não seja nem simbólico nem imaginário. Daqui a pouco a gente vai segurar, né? Mas aqui, ó. Já há isso que colocamos com esse nó, o que vai contra a imagem dita da concatenação. Eu acho que você já havia pontuado isso também há um tempo, né, Felipe? É devido ao fato de que o discurso de que se trata não faz cadeia, ou seja, que não há reciprocidade da passagem de uma das consistências no furo que lhe oferece a outra, ou seja, que uma das consistências, na acepção comum do termo, não se anoda na outra, quero dizer, não faz cadeia. É nisso que se especifica a relação do simbólico, do imaginário e do real. Por isso que eu acho importante aquele começo da conversa sobre os planos, né? Bom, é nisso que se coloca, primeiramente, o questionamento de saber. Se o efeito de sentido no seu real é bem relacionado ao emprego das palavras, digo, o emprego na acepção usual do termo, ou somente a sua jaculação, né? Que, se posso dizer, é um termo em uso no que se refere às palavras. Tem uma combinação, né, de essa ideia da franca expansão do primeiro ímpeto. Essa é a definição de jaculação, né? Que fica associada ao desabafar. Sempre muitas coisas levam a pensá-lo, mas desse emprego, dessa jaculação, não se fazia a distinção. Achava-se que são as palavras que sustentam, enquanto, se nos dessemos ao trabalho de isolar a categoria de significante, nós veríamos claramente que a jaculação conserve um sentido isolável. Será que dizer que é naquilo que devemos confiar para que ocorra isso, que o dizer faça nó? Bom, então me parece que é
levar em conta algo que não faz cadeia, pensar um sentido apontado para o real, para uma pergunta do que faz nó, né? Porque parece que é só na perspectiva do nó que a gente poderia se desviar de um sentido da palavra como encadeada. Você veja a importância, me parece, da função do significante, né? Página 129. Quer dizer, o que faz nó? Que o dizer faça nó, na distinção da fala, que frequentemente deixa deslizar, é que nossa intervenção com relação ao que é pedido ao analisante fornecer, a saber, como se diz, tudo que lhe passa pela mente, o que não implica que seja apenas um blá blá blá, pois justamente atrás há o inconsciente. E é mesmo pelo fato de que haja o inconsciente que já no que ele diz, há coisas que façam nó, que já há dizer, se nós especificamos que o dizer é o que faça nó. Então, isso aqui me parece um ponto super importante também, né? Então, palavras, sentido, pensando na clínica, pensar um sentido que remeta ao real, pensar a função do significante, pensar que não é cadeia, pensar em dizer, um dizer que faz nó porque há um inconsciente. Né? Acho que sintetiza o caminho aqui, né? Sim. Te acelerou, acabei me perdendo um pouco no caminho, né? Justamente porque aquela parte, né, antes, na aula anterior, o pai da foroclusão, uma mulher, acho que isso ele retoma justamente, vai começando a retomar nessa parte, né? Que vai desembocando numa questão clínica fundamental, o lugar do pai, até no final dessa lição, quando ele fala sobre o nome do pai de Freud. Sim. Então, que ele retoma o finalzinho da anterior com esse. Né? Mas aí, enfim, acabei ficando no finalzinho da anterior. Você ficou naquela parte que não foi dita. Porque lá escorreu aí. Mas aqui talvez a gente possa fazer o exercício, então, porque o que ele vai afirmando aqui tem a ver com esse ponto, de um dizer que faz nó, né? Eu não acredito que ele tenha aqui uma nova contribuição assim nessa passagem a respeito do que faz nó, até a página 131, por exemplo. E aí o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode pegar e começar na próxima vez exatamente no ponto sobre aquela relação, o pai, a foroclusão, a mulher, e juntar com essa parte final dessa aula. Exceção, furo, função, isso. Uma mulher, acho que aí tem esse fio. É propriamente, eu acho que a questão aqui, né, da estrutura para os nós, a questão diagnóstica, né, também. Exatamente. Porque também tem uma outra coisa, a próxima aula do dia 6, ela é uma aula muito exploratória. Tem alguns pontos que são importantes, mas eu acho que ela é uma aula exploratória e que vai exigir da gente talvez um pouco mais de tempo, porque é lacando para lá e para cá, ato falho, propondo amarração. Então, bom, pegamos então esse final
das duas aulas 4 e 5 e juntamos com as 6 à medida do que for possível. Então mais aquecido também. Isso, para seguir, tá bom? Então é isso, Felipe. Até então, dia 7, 14, 21. 21 de agosto. Tchau.